desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Para você que crê, choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você crê mesmo? Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Fruto na vide, que o produto da oliveira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não sei se está faltando alguma coisa aí. Não sei se foi uma semana difícil, onde não teve tanto na despensa, o recurso foi menor. Não sei se de repente está faltando alegria ou a atenção de alguém. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei que tipo de situação difícil que você está vivendo. Eu sei que junto com você existe um mundo inteiro. Às vezes nós temos a impressão de que nós estamos vivendo a pior situação. Às vezes nós temos a impressão de que a nossa situação é irreversível. E às vezes nos sentimos assim, como se todo mundo tivesse se dando bem à nossa volta e parece que a bomba só caiu na nossa casa, na nossa vida. Mas essa canção, ela inicia dizendo que nós temos um Deus que não permite que luta alguma que venha sobre nós
esteja acima das forças que Ele já tenha liberado para a gente. Um Deus que não vai deixar que tudo isso que está acontecendo à nossa volta venha nos matar. E quando fala de matar aqui, está falando de nos tirar dessa vida que é Cristo, nos tirar desse foco que é Deus, essa vida espiritual. Ele não vai deixar que morte, altura, profundidade, largura, Ele não vai deixar que a fome ou a nudez, que nada disso vença essa vida que nós temos com Ele, essa comunhão. Ele vai dar o escape. Ele vem dando escape, e esse programa hoje pode ser a maneira que Deus está usando para que você escape dessa sensação terrível de derrota, essa sensação terrível de perdido, de tristeza, de dor, de abandono, de esse déficit que você pensa que está tendo agora de companhia, de amizade. E essa canção também fala, ainda que falte tudo ou todas as pessoas, essa situação não dura muito, ela vai passar. É como uma noite que não resiste aos raios do sol. A noite, ela tem prazo para iniciar e para terminar. E todos os dias ela vem e ela vai. Assim como o sol, todos os dias ele vem e ele vai. Por isso a canção, o choro pode durar uma noite, representando aí, os dias que vivemos, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, é certo que terá um amanhecer e que essas trevas se dissiparão e que você novamente vai voltar a sorrir, vai voltar a se alegrar. E diz que, independente de se é noite ou se é dia, todavia me alegrarei no Senhor, porque para Deus dia e noite são a mesma coisa. Para nós é diferente, mas para Deus é a mesma coisa. Então, nós precisamos nos alegrar com a presença dEle. Quando está à noite, é difícil de enxergar as coisas, de ver, de entender, de assimilar, mas também devemos louvar a Ele, adorá-lo. Quando as coisas estão bem claras, a gente entende tudo. A gente consegue caminhar, andar e ter direção. E nesse programa em que promove a paz, a gente inicia dessa forma. Eu tenho 2 textos para a gente ler. Hoje nós não conseguimos, faltou você. Toda vez que o Hashtag Trégua traz uma palavra direta, não traz alguém para testemunhar, é porque faltou você. A gente tem convidado vocês para estar com a gente, para dar o seu testemunho, para procurar a gente, para compartilhar. E hoje nós vamos falar da importância disso daí. Eu estava conversando com o Ian um pouco antes do culto, e eu falei que nós precisamos muito falar o que está acontecendo entre nós e Deus. E não é para desabafo e nem para exaltação nossa, mas porque as pessoas estão tendo muitas notícias ruins, más notícias, e elas estão ficando sem esperança. A cada dia, cada momento que passa, nas redes sociais, são mais notícias ruins do que coisas boas. Então nós temos a responsabilidade de compartilhar coisas boas, para que as pessoas possam ter esperança, e aí creiam numa situação diferente. Eu quero falar de 2 situações. 1 João 4,
primeira situação está em João 4. O versículo primeiro é o versículo de número 28. 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Nós estamos observando aqui uma pessoa que assim que teve o primeiro encontro com Jesus, o primeiro momento com Jesus, logo assim de cara, essa pessoa não programou esse encontro, ninguém convidou ela para um culto, para uma reunião, ninguém fez isso. Ela simplesmente estava indo num horário que ela não seria discriminada, porque ela não devia ter uma boa fama, pelo que Jesus fala a respeito dela. Não devia ser uma mulher em que as pessoas depositassem muita confiança, porque já tinha se envolvido com 5 homens e já estava no 6º. Então nem homens nem mulheres ouviam essa mulher. E essa mulher então vai num horário de difícil acesso ao poço, porque ela tinha necessidade e, como qualquer pessoa normal, comum, ela tinha que ir buscar água para suprir a sua necessidade diária. Então ela vai escolher um horário, porque as pessoas que são discriminadas, elas têm que pontuar os lugares que vão, com quem vai encontrar, porque elas sempre encontram discriminação, alguém olhando de maneira diferente, alguém taxando ela em cima daquilo que ela faz de errado. Então ela vai num horário especial, onde que ela sabe que vai estar vazio, para ela poder pegar a sua água tranquilamente e retornar sem nenhum tipo de afronta. E pasmem, né, ela vai chegar lá e vai encontrar com um judeu que quer conversar com ela, coisa que não era normal. Então ela vai conversar com esse judeu, e esse judeu é Jesus, é o autor da vida, é aquele que era, que é, que há de ser, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ela vai encontrar com ele, vai conversar sem perceber que era o Cristo, e de repente, em determinado momento, ela percebe que ele é alguém diferente. E ela começa a pensar que poderia ser o Cristo. Ela começa, apesar dele ter se intitulado, né, praticamente, o Cristo, ela vai sair dali com dúvida ainda, porque ela deixa o cântaro, presta atenção, ela foi para buscar água, ela leva o cântaro para encher de água, para que ela tivesse suprimento nessa área. E ela vai ter um encontro com Jesus, um encontro real que vai ter um impacto tão grande na vida dela, tão especial, que a necessidade que ela tinha no físico, no plano material, físico-material, ela se esquece. Um encontro com Deus, com Jesus, promove isso. Por alguns instantes, a alegria é tão grande, a emoção é tão grande de falar com Deus através de Jesus, que ela esquece. A Bíblia diz que ela vai deixar o cântaro e vai correr para compartilhar, para dividir com outras pessoas, para anunciar o que ela estava sentindo, o que aconteceu com ela. Foi algo novo e bom, porque ela sai, ela esquece quem ela era, ela vai para o poço buscar água, num horário que ninguém estava, para que não fosse confrontada, não fosse tratada de maneira estranha. E ela chega no poço, encontra alguém que ela não esperava encontrar, na verdade ela não queria encontrar com ninguém. Esse alguém traz um impacto na vida dela tão grande, que ela volta para falar com aqueles que ela estava correndo, ela volta para anunciar, ela perde a vergonha, ela perde a timidez, ela perde
tudo aquilo, todo medo de ser afrontada, de ser confrontada, de ser discriminada, ela volta agora para falar com as pessoas. Ela vem com medo de estar com as pessoas e volta já disposta a isso. O encontro com Deus proporciona coisas tremendas, tira temores, angústias, vergonhas, sabe? Impulsiona, né? Como a gente tem como sempre como base, né? 2 Coríntios capítulo 5, ele constrange a gente. O encontro com Deus através de Jesus traz constrangimento, mas também traz um vigor, uma vontade, um domínio sobre a nossa vida, a ponto de a gente querer dividir. Essa mulher vai compartilhar imediatamente. Ela tinha acabado de se converter e ela vai falar com aqueles homens: olha, se não seria ele o Cristo? E aí esses homens vêm, saem atrás do Cristo e vai estar com Jesus. O nosso programa convida você que é novo convertido também, você que acabou de ter um encontro com Jesus, você que tem talvez alguns dias, algumas semanas para falar desse encontro. Você não vai falar de coisas que você não conhece, mas essa mulher já testemunhou o pouco que ela tinha com Jesus e ela já levou até Jesus um número muito considerável de homens, só porque ela não escondeu aquilo que aconteceu com ela. Ela simplesmente dividiu, ela curtiu e compartilhou. E nós temos convidado vocês que têm curtido Jesus, vocês que têm tido uma vida transformada, mudada, dia após dia. Talvez você não pode testemunhar de alguma coisa que você ainda está em processo de santificação e de libertação. Talvez você não pode. Eu, por exemplo, eu levei 7 anos para testemunhar de algo que eu vim arrastando a minha vida toda, e era algo cauterizado, era algo que estava enraizado. Então, para dar um testemunho a respeito dessa libertação, levei 7 anos. Eu tive que ter a convicção de que aquilo realmente não fazia parte mais da minha vida. Mas até chegar a esses 7 anos, você não tem noção de quantas pessoas eu anunciei o que eu já podia falar, né? Quando eu consegui a libertação do cigarro, eu comecei a anunciar da libertação do cigarro. Quando eu fui liberto do álcool, eu também comecei do palavrão, sabe? À medida que eu fui sendo liberto, eu fui falando. E a primeira coisa que acontece quando a gente encontra Jesus é a libertação da mentira, do engano, né? Do principado, dos demônios que estavam acorrentando a gente. Então eu queria dizer para você que é novo convertido, eu estou vendo aqui, né, uma história de uma nova convertida, samaritana, que vai ter um encontro e logo vai compartilhar o que está acontecendo com ela. Agora tem uma outra passagem bíblica que eu quero curtir com vocês, que eu curti aqui, que está em Atos no capítulo de número 22. Atos no capítulo de número 22. Aleluia. E nós estamos no versículo, eu vou ler do versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E chegando perto de mim disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser, olha a expressão, você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Nós estamos falando aqui de Paulo, que tinha o nome de Saulo, conhecido por Saulo. Esse Paulo, logo que ele se converte, ele tem um encontro com Jesus. Ele também não marcou encontro, ninguém convidou ele para o culto, ninguém. Ele estava indo, muito pelo contrário, ele estava indo contra os cristãos. Ele estava indo para uma cidade com cartas para prender, torturar, né? E, se for necessário, matar cristãos, aqueles que estavam pregando que Jesus havia ressuscitado. Então, tão logo ele tem um encontro com Jesus, ao contrário de muita gente que recebe a cura, ele ficou cego. Ele, por alguns dias, ficou cego. A luz que alcançou a ele
ofuscou, né? E fez com que ele perdesse a visão. E então ele foi levado até essa rua, esse local, esse lugar, e depois de estar lá alguns dias, o Senhor envia Ananias para ir até ele, para que ore por ele e ele recupere a visão. E logo que isso acontece, na primeira semana de convertido, Saulo recebe a orientação, né? Eu me lembro muito que eu, com 2 semanas, eu me lembro que eu tive uma revelação na sala da minha casa, de Deus falando já parte do que Ele tinha comigo, né? Do projeto que Ele tinha comigo. Hoje, 28 anos depois, eu fico pensando assim, que maravilha, né? Deus estava naquele lugar e eu não sabia. E às vezes a gente tem a sensação de abandono que eu falei no começo da nossa programação de hoje, né? Que está só por causa do problema que nós estamos vivendo. Mas voltando, então o Senhor, na primeira semana de conversão de Saulo, ainda bem fresquinho ainda, o Senhor fala assim: você vai ser testemunha, você vai ter que ser testemunha. O Senhor não diz assim, o que você acha? Você vai ser ou não? Não, o Senhor fala, você vai ter que ser testemunha. Menos de uma semana, amados, menos de uma semana o Senhor já diz para ele isso, já conversa com ele, já revela. Agora Saulo, já passado tantos anos, Saulo já aprendeu com Jesus, já é chamado de Paulo, já aprendeu com Barnabé, já aprendeu com alguns discípulos, já foi discipulado, já foi ensinado, instruído a respeito desse Jesus, e agora Paulo vai testemunhar. Agora Paulo, já com a idade avançada, continua dando testemunho, continua compartilhando. Agora eu quero falar para você que não é novo convertido, você que de repente já tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, quem sabe 40 anos que você se converteu. Essa igreja, esse ministério tem 48 anos nessa cidade. Então pode ser que tenha alguém aqui nesse ministério que está me ouvindo, que tenha 40 anos, 45 anos que se converteu e parou de dividir, de compartilhar. Tem curtido esse Deus todos os dias. Daqui a pouco nós vamos cantar Lugar Secreto. Tem curtido esse Deus todos os dias, mas em secreto somente. E esse Deus tem te enchido de bênçãos, tem enchido de paz, de esperança no meio dessa pandemia. Não fosse Ele, essa comunhão que você tem com Ele, mas não tem compartilhado mais, não tem dividido isso que está acontecendo com você e com Deus, com as outras pessoas. Olha só, hoje o programa está vago porque você não veio, porque você não tem dado o seu nome, você não tem nos procurado, para que a gente possa lançar aqui a sua história, para que a sua história, como a de Saulo, como a história daquela mulher samaritana, possa transformar outras vidas. Cada vez que eu prego a história da samaritana, quantas mulheres perdidas na prostituição, quantas mulheres amaziadas, quantas mulheres que tiveram que vender os seus corpos, que perderam, quem sabe, o primeiro marido e ficaram perdidas porque não tinham sustento, tiveram que pegar o primeiro. Quantas mulheres, ouvindo a história dessa mulher samaritana, não pode se converter, não pode se identificar com a história da mulher samaritana. Quantas mulheres e quantos homens não vão crer quando você voltar e contar a história naqueles lugares que você passou, sendo usada e abusada por tantos homens, mas agora transformada pelo poder de Deus, pode ensinar esses homens que existe um outro caminho, como essa mulher fez, e ainda novinha, convertida. E eu estou falando agora para você que tem muito tempo. Minha senhora, a senhora está aí com 70 anos, a senhora está aí com 50 anos, com 60 anos, por favor, agenda, a gente faz um hashtag diferente, aí se a senhora não pode vir até aqui, a gente vai buscar de carro, mas vem contar a história da senhora. Existem mulheres da idade da senhora, da faixa etária da senhora, do senhor, olha você já está com 80 anos, acha que não vale a pena mais falar a história que aconteceu com você, como foi esse encontro, como foi esse momento. Compartilhe. Existem pessoas que não vão se converter com o meu testemunho, com aquilo que Deus fez comigo, com aquilo que eu tenho com Deus, mas vai se converter através da sua história. Pessoas que têm afinidade contigo, pessoas que conhecem a sua história, precisam ouvir da tua boca o que realmente aconteceu. A gente fica ouvindo, eu estava falando também com o Ian um pouquinho antes, a gente fica ouvindo, sabe, Vinícius? A gente fica ouvindo a história de Maria Madalena, a gente fica ouvindo
a história daquela mulher adúltera, a gente fica ouvindo, né, o momento em que eles encontraram com Cristo, mas a gente não sabe o que acontecia antes. Ian, a gente não sabe. Rian, a gente não sabe como que era a história dessa mulher, sabe, adúltera, que aqueles homens trouxeram para ser apedrejada. Já pensou se ela tivesse a oportunidade de contar por que ela se transformou em adúltera? Por que ela era uma mulher da vida? Já pensou se Zaqueu tivesse a oportunidade de falar como que foi sofrida a infância dele? Por que de repente ele era um corrupto? Porque ele não queria ficar mais novamente experimentando a miséria? A gente não sabe. A gente não sabe. E as pessoas não sabem a sua história, não sabem o que aconteceu com você, só sabem que você se converteu. Isso tá legal, mas as pessoas vejam se converteu, agora se transformou. E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que mudar de roupa, vou ter que mudar de cara, vou ter que mudar palavreado. Não é essa pessoa que hoje está se transformada, ela teve uma vida igual a sua. Eu preciso contar o meu testemunho, eu estou convocando por amor do Senhor. As pessoas estão em guerra com Deus. Além de Paraíba são 18 mil pessoas dentro da tua cidade. No Brasil, faz a conta, mais de 100 milhões de brasileiros estão em guerra com Deus, e nós estamos preocupados se a vacina vai funcionar, se eu vou perecer nessa pandemia, se o vírus, é lógico que nós temos que tomar todos os cuidados, mas existe algo mais urgente, existe um vírus chamado pecado, conduzindo os brasileiros para o inferno. E sabe o que eles estão fazendo para se livrar do vírus? Estão invocando espíritos das pessoas que já morreram, para que eles falem alguma coisa, quanto tempo vai restar a pandemia. Estão recebendo cartas psicografadas, simulando que alguma pessoa que já morreu incorporou em alguém, e está dizendo quando vai ser o fim, como se comportar, o que. Algumas pessoas estão se curvando diante de imagens e esculturas, pedindo as imagens para acabar com o vírus, para parar com a pandemia, acabar com o sofrimento. Isso tudo porque eu como cristão estou focando no vírus, estou esquecendo que eu tenho um testemunho, que eu tenho uma história com Deus, eu estou indo para o céu. Nós estamos indo para o céu. É o máximo que esse vírus pode fazer com a gente, é fazer com que a gente chegue na eternidade o mais rápido possível. E isso é ruim onde? Quando? Mas para algumas pessoas isso seria uma desgraça, morrer fisicamente, porque além de morrer agora, vai haver a segunda morte, que é espiritual. Eles serão ressuscitados no dia do grande trono branco, e serão ressuscitados para saber por que serão lançados no lago de fogo. Isso porque eu e você não queremos compartilhar, nós não queremos dividir o que está acontecendo entre você e Deus. Vamos compartilhar. Se você já esteve aqui, fala com a gente vai mandar o vídeo para você compartilhar, dividir, passar para outras pessoas. Eu quero orar com você. Quero convidar você a orar. Eu quero fazer 5 perguntas rápidas. Quem pode participar do Restrega? Quem pode compartilhar? Você que nasceu de novo. Independente, olha bem, independente da idade. É lógico que o seu testemunho vai variar de tempo em tempo, porque vai tendo experiências e as libertações vão acontecer, a sua santificação vai aumentar. Mas qualquer um de nós que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, reconheceu que é pecador e nasceu de novo, pode compartilhar, pode entrar em contato com a gente para a gente estar aqui conversando sobre essa transformação. Já tivemos aqui novos convertidos compartilhando a experiência que já tem tido com Deus. A segunda pergunta, o que compartilhar? O que já aconteceu com você, entre você e Deus? O que eu vou compartilhar, pastor Marcelo? O que já aconteceu entre eu e Deus? O que já está acontecendo entre eu e Deus? As transformações, as pequenas vitórias ou as grandes vitórias, os milagres pequenos, os grandes. O que
mudou, a esperança que eu tenho, você pode compartilhar. Terceiro, quando compartilhar? Agora. Pode entrar em contato com a gente agora. É esse tempo. Jesus está para voltar, meu querido. Jesus está para voltar, meu querido. Não tente se santificar primeiro. Não tente se separar primeiro para depois falar daquilo que já está acontecendo. A santificação, ela vai ficar. Esse processo de santificação vai ser até a volta de Jesus. Se você esperar para falar o que Deus já fez com você, só depois que Ele fizer toda a obra, você não vai testemunhar nunca, não vai falar nunca das maravilhas de Deus. Então agora é a hora. Em tempo e fora de tempo nós precisamos falar. E é simples, você não tem que inventar, não tem que aumentar nem que diminuir. Você só tem que falar o que está acontecendo entre você e Deus. O que está acontecendo dentro do seu coração, as mudanças que você está sofrendo, os projetos que você tem com Deus. É simples, é simples. Pelo amor do Senhor, Deus tem te dado bênçãos tremendas. Vem testemunhar agora. Qual de nós sabe o momento da morte? Eu estou aqui conversando com vocês, não sei se eu estou com Covid-19, eu não estou com nenhum sintoma, mas quantas pessoas eu tenho encontrado e 2 minutos, 10 minutos depois, 1 hora depois o telefone toca, testei positivo, e eu já conversei, eu já cheguei perto. A morte pode chegar agora, ela pode chegar a qualquer instante, e se isso não acontecer, pode acontecer o arrebatamento. Então a hora de você testemunhar o que já viveu com Deus, o que já ganhou de Deus, o que tem de Deus, é agora, é nesse instante. Vem para cá, entre em contato conosco, por favor. Por que eu tenho que compartilhar? Porque você só está na presença de Deus porque alguém fez isso. Alguém compartilhou, você ouviu, ou na televisão, ou leu num jornal, ou de alguma maneira um livro chegou para você, passou na frente de uma igreja, ouviu um rádio, sei lá. Alguém fez alguma coisa para que chegasse até você, alguém compartilhou, alguém dividiu. E você foi alcançado por essa misericórdia. Agora tem um monte de pessoas à sua volta que precisam. O mundo jaz no maligno, mas você pode trazer vida e vida com abundância, porque você tem essa vida. Então você precisa testemunhar, porque nós fomos chamados para povoar o céu. Povoar o céu. Nós precisamos chegar no céu acompanhados. Aquela grande multidão depende de você. As pessoas à sua volta, e você não sabe até quando eu devo compartilhar. Até a volta de Jesus ou até a sua morte. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar por mim. Vamos orar cantando e vamos encerrar já a nossa programação. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Canta comigo, você que sabe. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Deus, eu estou pedindo ao Senhor que com essa palavra levante um exército, aleluia, para testemunhar. Espírito de Deus, nós somos 1000 membros, bem mais, somos 1000 membros, são 1000 histórias, Deus, são 1000 relacionamentos, Deus, com o Senhor. Deus, desperta os membros dessa igreja para estar aqui com a gente, falando a sua história, contando a sua história, para que outras pessoas sejam alcançadas, independente da faixa etária. Deus, nós sabemos que, como Abraão, atrás de cada novo convertido existe uma multidão que só Ele pode alcançar. Deus, em nome de Jesus, testifica nesses corações as histórias de cada um, as histórias que cada um tem com o Senhor. Deus, comece a dar sonhos, Pai, comece a dar sonhos, comece a incomodar pessoas nos seus lares, nos seus leitos, pelas madrugadas, até quando tiver aquela pequena cesta, Deus, do horário de almoço, aquele cochilo, Deus, aquela tosquenejada, Deus, mesmo quando acontecer isso, que o Senhor esteja trazendo revelações a respeito dessas pessoas, para que elas sejam encorajadas. Estamos vivendo um tempo de pessoas com coragem, com intrepidez, como aquela mulher samaritana. Ó Deus, falar aquilo que está acontecendo entre ela e Jesus, entre as pessoas e Jesus. Deus, estamos vivendo um tempo que, mesmo depois de muito tempo de ter repetido os nossos testemunhos, continuar falando como Saulo, já com idade avançada, ainda falando do fogo, do poder que foi o dia que encontrou com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, e as promessas, e a vida e a comunhão
comunhão. Deus, em nome de Jesus, que esse programa esteja alcançando pessoas e que essas pessoas estejam se levantando e que essa semana seja uma semana de pessoas entrando em contato com a direção do Rastrégua. Eu quero testemunhar, eu quero estar ali, eu quero contar a minha história, eu quero que as pessoas saibam como que eu era, como eu tinha uma vida desgraçada sem o Senhor, Deus, como eu tinha uma vida, ó Deus, completamente perdida sem o Senhor mudou a minha história, como é bom viver com o Senhor. Deus, levante pessoas assim, pode ser aqui agora, pode começar a tocar nos corações de pessoas que estão aqui agora, que estão se preparando para o encontro que vai ter. Deus, em nome de Jesus, eu não tenho condições com as minhas palavras somente de convencê-los, mas o teu Espírito pode liberar um poder de convencimento agora, ó Deus, e fortalecer, enchê-los, Deus. Deus, em nome de Jesus, que, ó Deus, se levante um exército poderoso. Deus, que as pessoas se conscientizem que precisam curtir e compartilhar o que tem acontecido. Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, estou contando com você, pode ligar, tá? Isso, 32 991 20 7167, 32 991 20 7167. Pode fazer contato comigo pelo Zap, para que a gente possa, né, ter todos os programas aqui, sempre alguém para contar uma história que venha impactar e mudar outras vidas, tá bom? Espero que vocês tenham sido impactados. Deus abençoe. Paz.